Luciano do Vale Campinas, 4 de julho de 1947, Uberlândia, 19 de abril de 2014, foi um locutor esportivo, radialista, apresentador de televisão e empresário brasileiro. Narrou várias Copas do Mundo e trabalhou em várias emissoras de televisão, como Rede Globo, Rede Record e Rede Bandeirantes. Além de narrador, teve grande importância na promoção de diferentes modalidades de esporte, como vôlei, basquete, boxe, automobilismo e futebol americano. Principalmente durante as décadas de 1980 e 1990, iniciou sua carreira profissional aos 16 anos, como locutor na Rádio Educadora de Campinas, e pouco depois, transferiu-se para a Rádio Brasil, onde já fazia narrações de futebol. 4 anos depois, convidado pelo locutor esportivo Pedro Luiz Pauliello, Luciano do Vale mudou-se para São Paulo e foi trabalhar na Rádio Gazeta. Em 1968, mudou de emissora novamente, desta vez indo para a equipe de esportes da Rádio Nacional, onde narrava diversas modalidades, como vôlei e basquete. Também participou da cobertura da conquista do 3º título mundial da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo do México de 1970. Naquele mesmo ano, passou a fazer parte da equipe de esportes da Rede Globo. Sua primeira participação foi na transmissão do Troféu Governador do Estado de São Paulo de basquete masculino. Também nessa época, chegou a apresentar por um breve período o programa 2 Minutos com João Saldanha, substituindo o jornalista esportivo João Saldanha. Participou da cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Cali de 1971, dos Jogos Olímpicos de 1972 e da Copa do Mundo da Alemanha de 1974. Logo após o Mundial, tornou-se o principal locutor da Globo à época, devido à saída de Geraldo José de Almeida. Ainda em 1974, narrou várias provas de Fórmula 1 e o 2º título de Emerson Fittipaldi na categoria. Entre outros momentos marcantes, narrou a vitória de José Carlos Pace no GP do Brasil de 1975 e o acidente de Niki Lauda no GP da Alemanha de 1976. Ainda pela Globo, participou da cobertura dos Jogos Olímpicos de 1976, da Copa do Mundo da Argentina de 1978, dos Jogos Olímpicos de 1980 e da Copa do Mundo da Espanha de 1982. Após o Mundial da Espanha, Luciano do Vale transferiu-se para a TV Record. Nessa época, desenvolveu paralelamente uma carreira de empresário e promotor esportivo, montando as empresas Promoção e Luqui, usando seu prestígio como narrador mais popular do país, tendo papel fundamental no esporte brasileiro, uma vez que ele impulsionou diversas modalidades que não tinham espaço na TV brasileira. Seu primeiro grande feito foi a organização, em julho de 1983, do grande desafio de vôlei entre as seleções masculinas do Brasil e da União Soviética, no estádio do Maracanã, com transmissão ao vivo da Record. Com um público de mais de 95 mil pessoas, a partida é considerada como um divisor de águas no esporte brasileiro e detém, até hoje, o recorde de público numa partida de vôlei. Além disso, ajudou a tornar ídolos nacionais jogadores como Bernardi, William, Montanaro e Renan, que depois ficaram conhecidos como a geração de prata do vôlei brasileiro, e também lançou o pugilista Maguila. Ainda em 1983, Luciano do Vale mudou-se para a Rede Bandeirantes, iniciando o período de cerca de uma década de grande reformulação e ênfase na transmissão esportiva na TV brasileira, ao ampliar o espaço da cobertura e a visibilidade a muitos atletas e modalidades. Com o slogan O Canal do Esporte, Luciano do Vale criou o programa de longa duração Show do Esporte, que levava para a TV mais de 10 horas de programação esportiva aos domingos, que apresentava diversos tipos de evento esportivo, desde jogos de sinuca, boxe, automobilismo, vôlei, basquete e demais esportes olímpicos. Foi também o precursor nas transmissões da Fórmula Indy, a partir de 1985, da NBA e do futebol americano no Brasil. Durante o verão brasileiro, transmitia várias modalidades de esportes de praia, em programas especiais. Abriu espaço para Hortência e Paula do basquete feminino, e alavancou a carreira do lutador de boxe Maguila, tornando-se um dos seus principais promotores. Nos jogos de sinuca, ajudou a tornar Rui Chapéu famoso nacionalmente. Apostou ainda na transmissão do Campeonato Paulista de Aspirantes e de diversas competições de futebol feminino. Até hoje a Band organiza uma competição internacional entre seleções, além de ter sido até mesmo treinador de futebol, comandando a Seleção Brasileira Masters na Copa Pelé. Evento criado pelo próprio Luciano. O torneio durou até 1995. Nas transmissões de futebol masculino, manteve-se como principal narrador da Bandeirantes e participou das coberturas de todas as Copas do Mundo entre 1986 e 2010, com exceção do Mundial de 2002.
criou no Mundial da Itália de 1990 o programa de debate esportivo Apito Final, que reunia personalidades do futebol após os jogos do torneio. Em 2003, devido às mudanças na programação da Band, Luciano deixa a emissora e volta para a Rede Record, sendo que naquele ano, ele narrou a semifinal do Campeonato Paulista de 2003 entre Corinthians e Palmeiras, pelo SBT, como convidado, por ter ganho o troféu imprensa de melhor narrador. Luciano veio para a Record em abril de 2003 e saiu em 2005, voltando à Band em janeiro de 2006. Nos últimos anos de carreira, reduziu suas atividades empresariais, tendo continuado a narrar o Campeonato Brasileiro e provas da Fórmula Indy, entre outros eventos pela Band. Na Copa do Mundo FIFA de 2006, transmitiu os Jogos do Brasil pelo canal de televisão a cabo Band Esportes 18, transmitiu Carnaval e comandou os programas Vale Tudo e Tudo em Dia, este último ao lado da esposa Flávia do Vale, inicialmente na TV Guararapes, afiliada da Band em Pernambuco, e mais tarde na Band RS, a emissora própria da Band em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2012, o narrador teve um AVC que o obrigou a passar por sessões de fonoaudiologia para reaprender a falar. Ao tentar voltar rapidamente às transmissões durante uma partida entre Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista de Futebol, o narrador cometeu diversas gafes e foi motivo de chacota entre os telespectadores. Ele revelou o caso publicamente somente em 2013. Por conta de uma operação na bexiga, ele ficou fora da cobertura dos Jogos Olímpicos de 2012 pelo canal Band Esportes. Mesmo com a saúde debilitada, não se afastou das transmissões e comandava a partida principal do fim de semana na Band. Seu último trabalho foi a narração da final do Campeonato Paulista de 2014 entre Santos e Ituano Morte em 19 de abril de 2014. Luciano do Vale morreu aos 66 anos. O narrador chegava a Uberlândia para cobrir o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, no Estádio Parque do Sabiá, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Segundo a assessoria da Infraero, Luciano do Vale estava no voo da TAM 3244, de Congonhas, Uberlândia. Ele passou mal ainda no avião, que pousou às 14h30 na cidade. A Infraero disponibilizou um desfibrilador e bombeiros do aeroporto, que o conduziu até o hospital. Um médico cardiologista de Uberlândia, que estava no voo, auxiliou nos primeiros socorros. O corpo de Luciano foi encaminhado para o IML de Uberlândia, onde passou pelo procedimento de necropsia que determinou o infarto sendo a causa da morte. Ele foi velado na Câmara Municipal de Campinas e enterrado na mesma cidade.